Olá, caros colegas advogados, aqui é Carlos André Pereira Nunes, eu sou advogado, sou professor da Escola Superior da Advocacia, em Goiás, da mesma sorte professor da Escola Superior da Magistratura e sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação, que fica em Goiás. Hoje nós estamos aqui na Escola Nacional da Advocacia para falar aos senhores a respeito de um tema muito importante, muito interessante, que é a utilização de um sinal de pontuação chamado de ponto e vírgula. Quem ou qual colega advogado que já não teve dúvida a respeito do ponto e vírgula, que atire o primeiro dicionário. Certamente nós já tivemos dúvidas sim em relação a ponto e vírgula. E para aqueles que não têm, vamos fazer aqui uma revisão. Essa dúvida certamente surge em razão de algumas definições que o dicionário nos traz a respeito de ponto e vírgula, e bons dicionários. O Aurélio, por exemplo, nos diz que o ponto e vírgula é uma pausa que fica ali entre o ponto e a vírgula, né? O ponto e vírgula representaria uma pausa que é menor que o ponto e uma pausa que é maior que a vírgula. Mas o que vem a ser pausa? Nós que somos da área jurídica temos que verificar a hermenêutica dessa estrutura, qual é a razão de ser da palavra pausa. Quando na verdade se diz ou se fala em pausa, se fala especificamente num grau que nós chamamos de grau de coesão textual. E nós vamos então falar sobre ponto e vírgula a partir de agora, comentando a respeito do grau de coesão, da relação de coesão e, portanto, materializar esse sinal de pontuação que é muito interessante. Então, vejamos. Quando nós falamos a respeito do grau de coesão, nós falamos na relação de estruturação, ou seja, na relação sintática que as palavras possuem, que as funções possuem entre si. Quando nós falamos que nós lemos um autor X, um autor Y, um autor Z, o verbo ler é verbo transitivo direto. E todos os elementos, todos os livros que foram lidos são objetos diretos. Então, quando se diz li o autor X, vírgula, o autor Y, vírgula, o autor Z, essa vírgula surge por quê? Para dizer que esses termos entre si têm um baixo grau de coesão, não têm relação sintática entre si, mas eu posso afirmar, sem dúvida qualquer, de que todos eles têm relação com o mesmo referente, que no caso seria o verbo. Então, para que vem a vírgula? Para separar termos de mesma função sintática. E os termos de mesma função sintática têm baixo grau de coesão entre si. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. São termos de mesma função sintática, têm baixo grau de coesão entre si e, portanto, nós usamos a vírgula. E se nós formos iniciar uma outra oração? E dentro dessa outra oração houver algo que tenda a exigir a presença da vírgula por causa do baixo grau de coesão. Por exemplo, bebi leite, por exemplo, suco, vírgula, chá e café. Bebi leite, suco, chá e café. Esse verbo beber tem vários complementos, todos separados por vírgula. E se nós colocássemos um e disséssemos, e comi pão, vírgula, bolo, vírgula, chocolate. Note que entre as orações o grau de coesão é baixo, e por esse motivo nós colocamos uma conjunção. E se nós retirássemos a conjunção? E se nós separássemos as duas orações por vírgula, percebeu, caro colega advogado, como é interessante? E dentro da outra oração, também vírgula. Então, vírgulas internas e uma vírgula que separa especificamente as orações. Ora, o que nós podemos afirmar? Que a vírgula que separa as orações, ela é muito mais vírgula que a vírgula que separa as estruturas internas. Quando eu digo muito mais vírgula, quer dizer que ela indica um grau de conexão, de coesão, que é menor ainda do que o grau indicado pelas estruturas internas. O que a gramática diz? Que existe um elemento que tem especificidade, que tem notoriedade em relação a esse grau de coesão, a materialização desse grau de coesão. E qual seria esse elemento? O elemento seria o ponto e vírgula. Então, para que serve o ponto e vírgula? Para indicar um grau de coesão que é menor que o grau de coesão que seria indicado pela vírgula. É isso, é só isso, mais nada. Quando nós vamos verificar determinadas estruturas que exigem ponto e vírgula, é só verificar. Existe ou existem elementos separados por vírgula internamente, geralmente? O ponto e vírgula vem para separar as orações. E sigamos aqui o Manual da Presidência da República, que vem
com exemplos práticos a respeito disso. O colega advogado pode perceber isso. Antes, o ponto e vírgula vem no Manual da Presidência da República, dizendo o seguinte, ao dizer o seguinte: o ponto e vírgula, em princípio, separa estruturas coordenadas, já portadoras de vírgulas internas. Viu o que eu acabei de falar? É também usado em lugar da vírgula para dar ênfase ao que se quer dizer. Então, quando ele diz, sem virtude, vírgula, perece, a democracia. Sem virtude, vírgula, a democracia perece. Escreva isso para que você possa perceber. Vírgula, o que mantém o governo despótico é o medo. Observe que detalhe interessante. São duas orações coordenadas. Na primeira, o sem virtude está com vírgula. E a vírgula está separando a segunda oração. Vou repetir. Sem virtude, vírgula, perece a democracia. Vírgula, o que mantém o governo despótico é o medo. Se nós colocássemos vírgula, essa estrutura ficaria incoerente, difícil de ser entendida. Ao colocar ponto e vírgula, o que eu demonstro? Que a vírgula que separa as orações, que é uma vírgula um pouco maior, um pouco mais potente, um pouco mais forte, daí a ideia de pausa maior, esse é o detalhe interessante, é um grau de coesão menor, é uma vírgula mais potente, o ponto e vírgula substitui a vírgula, ficando, portanto, sem virtude, vírgula, perece a democracia, ponto e vírgula, o que mantém o governo despótico é o medo. Poderia ser usado outro sinal de pontuação, mas não é momento de nós falarmos sobre isso. Um outro exemplo, as leis, vírgula, em qualquer caso, vírgula, note, vírgulas internas, adjunta verbial deslocado, não podem ser infringidas, ponto e vírgula. Mesmo em caso de dúvida, vírgula, portanto, elas devem ser respeitadas. É importantíssimo. É muito comum que haja ponto e vírgula quando há deslocamento da conjunção. Notem que esta conjunção deveria introduzir a conclusão, a oração coordenada conclusiva. Seria assim, as leis, vírgula, em qualquer caso, vírgula, não podem ser infringidas, vírgula, portanto, elas devem ser respeitadas mesmo em caso de dúvida. Quando se desloca a conjunção, portanto, o que se faz? Coloca-se a conjunção, portanto, entre vírgulas. O que era vírgula para separar as orações se transforma em ponto e vírgula por uma questão organizacional, por uma questão processual. Daí, as leis, vírgula, em qualquer caso, vírgula, não podem ser infringidas. Ponto e vírgula. Mesmo em caso de dúvida, vírgula, vejam as vírgulas internas. Portanto, vírgula, elas devem ser respeitadas. Com esse deslocamento, sem dúvida, a conjunção, portanto, fica muito mais clara, é muito mais elegante, é muito mais enfática a estrutura com o deslocamento. Eu, particularmente, gosto muito de usar isso nos meus textos. Há um caso que não deixa de ser o mesmo, mas é uma especificidade dentro do artigo de lei, que é o artigo 15 da Constituição Federal, que fala o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, vírgula, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Aí vem os incisos, como os senhores já estão acostumados. Inciso primeiro, cancelamento de naturalização por sentenças transitadas em julgado, ponto e vírgula. Incapacidade civil absoluta, ponto e vírgula. E ele vem elencando os elementos que foram colocados e chamados de incisos. E por que ponto e vírgula? Porque todos estão ligados ao caput. Mas por que não vírgula? Porque eles são diferentes. Então, dentro da mesma estrutura, o grau de coesão entre eles é baixo. Não dá para colocar vírgula porque não é uma mera continuação. É um outro elemento, é uma outra situação. Mas veja, paradoxalmente, é um outro elemento dentro da mesma situação. Qual seja? A situação do caput. Qual seja? É vedada a cassação de direitos políticos, nesses casos. Os casos entre si, repito, os casos entre si são diferentes, mas todos eles têm relação com o caput. Por isso, se preferiu colocar ponto e vírgula em vez de se colocar vírgula. Por quê? Porque existe uma relação entre eles, sem dúvida qualquer. Só que essa relação não é uma relação tão próxima que indicaria a utilização de uma vírgula. Pois bem, é bom lembrar que o último elemento deve ser colocado com ponto. Por exemplo, o inciso 5º, improbidade administrativa, vírgula, nos casos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ponto. E o anterior, ponto e vírgula. Aqui nós comentamos com os senhores a respeito desse elemento de pontuação que é extremamente importante, que é o ponto e vírgula. Espero que os senhores tenham gostado dessa explanação a respeito do elemento ponto e vírgula e que os senhores tenham apreendido e aqueles que já dominam, que já tenham revisado o assunto. E até a próxima aula em que nós falaremos sobre outro tema muito importante da redação jurídica.